Fala, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu quero gravar um pouquinho falando sobre o tratamento da Cindy, como que tem ido até aqui, e falar um pouquinho sobre a plagiocefalia. Mas antes de começar o vídeo, eu queria logo pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Afinal, a gente está só começando aqui e a gente precisa da sua fortalecida, tá bom? Oi, Samuel. Então, pessoal, ontem, dia 11 de julho, fez exatamente 2 meses desde que a Cindy tá usando o capacetinho, a Orts. Agora ela tá sem porque ela tomou banho, então a gente tira para higienizar o capacetinho e ele fica secando por um tempinho. Eu queria só falar que o tratamento da Cindy tá dando tudo certo, tá se desenvolvendo super bem. Ela tem ido muito bem no tratamento, tem crescido bastante, tem se desenvolvido em algumas áreas específicas da cabecinha dela. A cada 15 dias nós temos o retorno na clínica, onde eles fazem avaliação para ver como é que está indo, dão um feedbackzinho. E eles tiram uma foto para fazer a comparação de 2 semanas atrás. A cada 15 dias eles comparam, né? O desenvolvimento da cabecinha dela, e a cada foto a gente vê que desenvolveu mais em algum ponto específico e a gente fica muito feliz com isso. Assim, de como a plagiocefalia dela é bem severa, né? A cabecinha dela é bem desalinhada, o rostinho, as orelhinhas dela, dá pra ver, eu acho que dá pra ver aqui, mais ou menos, que que é desalinhado o rosto dela, a face dela, é uma bochechinha mais à frente que a outra, não sei se vocês conseguem reparar. E por conta disso, de ser um grau bem severo, a gente ainda não tem como dizer quanto tempo mais a Cindy ainda vai precisar estar usando o capacetinho. Mas eu não estou preocupada com isso, o importante é desenvolver, ela ficar bem e dar tudo certo. Aproveitar também para falar um pouquinho sobre uns pontos que eu acho importantes da plagiocefalia. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre o diagnóstico, que apesar da plagiocefalia ela ser um tanto quanto comum, o diagnóstico ele ainda não é tão fácil assim, não é tão simples, é um tantinho quanto difícil, tanto para os pais como para o pediatra também. Um exemplo que eu tenho para dar é que a Cindy, quando a gente começou a notar que o aspecto da cabecinha dela era um pouquinho diferente, que poderia ter alguma coisa, eu levei ela no pediatra, onde ela faz acompanhamento pelo SUS, e lá eu questionei o pediatra, perguntei para ele o que poderia ser, que a cabecinha dela estava achando diferente, né? E ele simplesmente olhou para a cabecinha dela e falou que não tinha nada, que aquele era o formato da cabeça dela e ela não tinha nada demais. Mas eu ainda assim questionei ele mais uma vez e ele falou: então já que você tá com alguma dúvida referente a isso, eu vou estar encaminhando a Cindy para o neuro e aí você faz essa pergunta para ele, ele vai analisar ela de outra maneira. Então eu fui marcar o neuro para ela, só que como não tinha vaga, a Cindy tá na fila de espera até agora do neuro. E então eu achei assim que não é tão fácil o diagnóstico da plagiocefalia, é necessário mesmo um especialista. Ponto que eu queria falar aqui sobre o tratamento e sobre o tempo de correção da plagiocefalia. A plagiocefalia ela pode ser revertida se tratada no período máximo de 1 ano e 3 meses de vida do bebê. Por que nesse tempo? Porque nesse tempo, aquela parte que a gente chama de moleira, né? Que é aquela partinha mais molinha aqui no topinho da cabeça do bebê, ela ainda está se fechando lentamente. E após os 24 meses de vida, esse processo ele já foi finalizado, né? Ele já se fecha essa moleira. E isso torna nulo a possibilidade de reverter a plagiocefalia. E o tempo de... Ela está querendo dormir. E o tempo de reversão, né, de correção, no máximo varia de 3 a 5 meses, dependendo da idade que a criança começa a usar a órtese e do grau de plagiocefalia dela. Por exemplo, a Cindy, ela começou bem cedo o tratamento, foi numa idade adequada. Porém, a plagiocefalia dela estava num grau bem severo, bem avançado.
E por esse motivo, porque por estar bem desalinhado a cabecinha dela, vai demorar um tempinho mais até a gente conseguir corrigir tudo. Ela tá ficando nervosa, que isso? Ela tá ficando nervosa. E outro ponto que eu queria falar é sobre o porquê tratar a plagiocefalia. Além das questões de desalinhamento, né, que a plagiocefalia causa, outro ponto que eu achei importante analisar antes de tomar a decisão de iniciar o tratamento foi o bullying. Porque como é bem visível essa deformidade na cabecinha do bebê, há alguns relatos de adultos que hoje tem alguns bloqueios emocionais, sumiu a palavra da minha cabeça. Hoje tem alguns bloqueios emocionais por conta disso e acabaram desenvolvendo também alguns problemas psicossociais, nossa, minha língua enrolou, psicossociais, que refletirem alguns aspectos da vida deles. Então, quando eu fui tomar a decisão de iniciar o tratamento da Cindy, eu pensei muito nisso, porque em um período da escola, eu sofri bullying por ser muito quieta, por ser muito tímida e não falar muito. Hoje, vendo aquela situação, lembrando do que eu passei, foi uma besteira e eu poderia ter respondido de tantas formas, mas naquela época, com 12 anos, eu não tinha forças, porque eram muitos para uma só e eles não tinham limite para a maldade, né? As pessoas não têm limite para a maldade. Então, eu sei o que eu passei, eu não ia para a escola, por conta disso eu acabei reprovando o ano, não porque eu não queria ir para a escola, mas porque eu não queria passar pelaquela situação todos os dias. Então, eu pensei muito nisso, na Cindy, dela sofrer bullying na escola, dela sofrer alguns comentários, né, e ter problemas emocionais por conta disso. Então, a gente como mãe, né, quer evitar ao máximo, tudo que a gente puder evitar que eles passem de ruim, a gente vai evitar. Tudo que a gente puder evitar, a gente vai evitar, né, que eles passem. Então, esse foi um fato também que eu levei bem a sério quando a gente estava tomando a decisão de tratar a Cindy, né, Cindy? Por último, aqui nesse vídeo, pessoal, eu quero deixar 3 dicas de como você pré-diagnosticar a plagiocefalia no bebê de vocês. A primeira delas é você estar olhando o bebê de cima para baixo, nessa posição aqui, você sentando o bebê no seu colo e olhando de cima para baixo, que é a partezinha da cabeça do bebê. O normal é que a cabeça seja um pouco alongada, redondinha, né, aquela bolinha. Já o bebê com plagiocefalia, ele vai ter um dos lados achatado, vai ser visível você notar uma parte mais alta que a outra. E a segunda dica é você olhar o perfil do bebê, primeiro de um lado, depois do outro. O normal é que ambos os lados sejam simétricos e a região posterior seja arredondada. Já o bebê com plagiocefalia vai ser bem visível você perceber um lado maior do que o outro. Samuel, senta. Um lado maior do que o outro. Como eu posso verificar isso? A Cindy, como ela é bem bochechuda, eu consigo perceber que uma bochecha dela é mais à frente que a outra, é maior do que a outra. E uma orelhinha mais à frente que a outra. Esse é um indicativo de plagiocefalia. E o terceiro jeito de perceber, a terceira dica, é você colocando o bebê de frente para o espelho, junto com você, e olhando o reflexo dele. O normal é que os olhos sejam do mesmo tamanho e o topo da cabeça seja simétrico, ou seja, ele seja oval, redondinho, normal. Já com a plagiocefalia, a gente consegue perceber um olho menor do que o outro, uma sobrancelha mais abaixo que a outra, e o topo da cabeça com aquela simetria, que é uma parte menor do que a outra, uma parte mais fundinha que a outra. A gente consegue notar isso bem visivelmente. Então, essas são as 3 dicas que eu tenho de pré-diagnosticar a plagiocefalia antes de procurar um especialista.
foi desse jeito que a gente conseguiu perceber que a Cindy tinha um aspecto um pouquinho diferente na cabecinha dela. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu só queria mostrar pra vocês como a Cindy tá hoje. Ela começou a usar órtese e ela tinha 4 meses. E agora ela tá com 6. Ela cresceu bastante, tá bem esperta. Tá se desenvolvendo super bem. E é isso. Mais uma vez agradecer vocês por terem ajudado, por terem curtido, compartilhado, orado pela Cindy. Você vai se emocionar agora? Vai se emocionar? E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. E eu queria pedir de novo para vocês deixarem um like de vocês, se inscreverem. É muito importante isso pra gente que tá começando agora. A sua fortalecida é muito importante. A Cindy já tá emocionada e eu vou me indo. Um beijo para vocês. Até a próxima.